Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza, Felipe por aqui, espero que todos vocês estejam muito bem. Você, novo inscrito no canal, muito bem-vindo. Então, forte puxada em ISA Brasil e também CSN Mineração. Hoje nós tivemos, né, no decorrer do pregão, um anúncio do Faz-me Rir na ISA Brasil e a pergunta que ficou, será que só será esse provento mesmo, né? O dividendo foi bem baixo em comparação, né, se você fosse comparar com o anunciado lá no ano passado, mas de antemão eu acredito que deve ter mais alguma coisa ou na reta final lá no mês de novembro, dezembro ou até mesmo no ano que vem, tá? Com relação ao calendário desse ano. Eu vou tratar sobre isso logo adiante. Semin 3 também, então hoje uma forte alta, eu vou tentar entender essa alta, tá? Até porque nós tivemos queda no minério de ferro e também, né, Petrobras, a notícia aí da possível RJ da Braskem, uma péssima estratégia da diretoria da Braskem, por sinal, tá? Nós vamos falar sobre isso no decorrer do vídeo. Hoje, marcado por algumas altas, né? Nós tivemos um pregão marcado pela alta da Semin, então 5,52, 3,95 chegou, né, a subir aí mais de 4% hoje esse papel. Nós tivemos Vale também no 57,28, chegou a cair, depois recuperou. Caixa Seguridade, essa aqui, né, tá beliscando ali os 14,80, se romper pode bater os 15, né, quem sabe aí, para quem comprou muito bem lá nos 13,99, 13,50, 13,60, fez boas compras, tá? Tudo indica, por enquanto aí, por sinal, até a Datacom em novembro, que dá ainda uma janela boa, né? Até por isso você tem uma janela boa para o ativo. Me estranhou no início, né, esse dividendo em aberto e o papel em queda, tá? Agora começa a ter aí uma correção e uma alta também com relação a um ativo que estava nos 16, veio para os 15, 14, chegou nos 13 e agora volta para os 14,80 de novo, quase 15, tá? Nós tivemos queda no petróleo WTI, né? Então 3,08% hoje. Nós tivemos alta no ouro, tá? Com possível paralisação, né, no sistema público americano. Claro que isso acho que é muito difícil de acontecer, só que é aquilo, né, tudo pode ser discutido. E a forte alta que não acontecia há muito tempo, claro, ISA Brasil vem tendo pregões consecutivos de alta, uma alta aí de 2% no pregão de hoje, tá? Vamos começar falando sobre ISA Brasil, na sexta-feira já teve uma alta boa, e eu tentei trazer aqui para vocês a questão de você ter, na aprovação da ANEEL, a garantia, né, aí de receitas por meio de reforço e melhoria dos ativos que a ISA Brasil já teve. O mercado não teve aí uma certa precificação disso, acho, no total, né, não foi muito falado sobre isso no total, acredito eu, mas nós vemos aí uma recuperação do papel. Para quem comprou lá em agosto para cá, né, são mais de 17% de alta nesse curto espaço de tempo, tá? 24,95, o que nós tivemos hoje? Nós tivemos o anúncio de 444 milhões de reais, tá, em proventos através de juros sobre capital próprio, 3 parcelas diluídas que serão pagas nesse mês, nesse ano ainda, tá? A primeira parcela com data base, né, no dia 30 de outubro, mês que vem, mês que entra, data de pagamento no dia 28 de novembro, sendo o valor bruto em 0,22 e o valor líquido 0,19. A segunda parcela, 148 milhões, também 24 de novembro é a data base, data de pagamento 12 de dezembro, sendo o valor bruto também de 0,22, aí repete 0,19, tá? A terceira parcela sendo 148 milhões, data base dia 17 de dezembro, tá? E o pagamento até o dia 30 de dezembro, sendo 0,19. Isso aqui claramente você vê que os anúncios e pagamentos antes da virada contábil, né? Ou seja, para aproveitar ali os 15% de cashback. Eu vou usar aqui o termo cashback para ficar mais fácil, até porque a linguagem contábil ela pode complicar a vida do investidor, tá? Então, digamos assim, um cashback ali para a empresa em si, tá? Aqui é deixado bem claro durante, né, o aviso aos acionistas que, né, os valores são referentes aos exercícios de 2025, ou seja, primeiro e segundo trimestre, até porque não temos ainda a apuração em setembro do terceiro trimestre, tá? E aqui, né, esse valor ele pode aumentar a depender do que você tiver aí no plano de recompra de ações da ISA Brasil, tá?
Dando continuidade, o que que eu vou demonstrar aqui para vocês? Dividendo baixo é a dívida de alguns investidores. Aí aqui, tá? 3 parcelas, aqui repita a informação, prestem atenção no lucro líquido, 957 milhões no lucro líquido do primeiro semestre de 2025 até agora, ou seja, até agora no ano, apurado, 957 milhões. Isso se tornou 444 milhões em juros sobre capital próprio, ou seja, que será destinado aí ao controlador, né, aos acionistas, aliás. Então isso daria 56% em percentual da distribuição aos acionistas no ano, tá? Sendo que falta o terceiro e o quarto trimestre. Então, o que que eu acredito? Que pode vir na faixa aí entre 1 a 1,20, a depender, né, aí do lucro do terceiro e do quarto trimestre, ou nesse ano ou no ano que vem, tá? Acredito eu que pode ser anunciado em dezembro ou novembro, ali junto com a data de anúncio de resultados, e pagos, como aconteceu no ano passado por esse ano, lá também 3 parcelas para esse ano, tá. Então, um fator que, acho que irá acontecer. Eu, como acionista, estou bem tranquilo com relação aí a você ter, né, essa estratégia da empresa. Agora sobre Semin 3, 5,52 foi o fechamento de hoje, 3,95, um papel que, na verdade, né, vem uma correção depois da baixa, né, você tem o ativo ele chegou lá aos 4,80, 4,83 eu lembro que foi a minha última compra, mas é aquilo, né, um ativo que vinha muito achatado, amassado, podemos assim dizer, né, o mercado, se você pegar aqui, hoje, em free float, ou seja, 20%, né, das 478 milhões, 20% está alugado, 99 milhões alugado, né, então você tem, né, aí no dia 18 de setembro, que era a última data de referência, isso pode ser mais ou menos, a depender da base que você pegar, um papel que vinha sendo pressionado para baixo, tá? Ou aí de lado com esse alto aluguel de ações, uma vez que os últimos 2 trimestres da Semin 3 não foram, muito positivo. Não é um ano de 2025 muito positivo para as mineradoras no geral, né, mas, no caso aqui da Semin 3 marcado por, um resultado financeiro ruim pela variação cambial, tá. Então, mesmo assim, acredito eu que isso aqui é alguma grande posição que foi desfeita em short, tá, aí nos últimos pregões, principalmente hoje, tá, nesse pregão. Vamos acompanhar, notícias irão sair, caso saiam, traremos aqui. Se, né, essa alta é marcada também pela proximidade do dividendo, aí aqui nós temos o histórico, tá, nós temos que trabalhar com fatos. Quando que a Semin 3 anunciou dividendos nos últimos anos, tá? Nos últimos 5 anos aí, desde o seu IPO. Você tem lá o mês de abril, maio, outubro, novembro e dezembro, tá? Sendo que, para nós aqui, o que importa é outubro, novembro e dezembro, reta final do ano. O que que você teve lá no ano de 2023? No mês de novembro, a data com, né? Lá no mês de novembro, e pagamento também no dia 28 de novembro, tá? Então você teve lá 0,24 de proventos em dividendo pago ao acionista lá no mês de novembro de 23. Pula para o ano de 2024, que é o ano passado, nós tivemos também em outubro, né, ali no início de outubro, 0,43 de dividendo por ação e, né, também pagamento no início de outubro. Claro que isso foi anunciado antes, tá? Foi anunciado, se eu não me engano, antes e depois ocorreu o pagamento desse valor, tá? Diferentemente desse ano, no ano passado nós tivemos, né, aqui, no mês de maio, o pagamento, tá? Então, para, esse ano, o pagamento de maio ocorreu em julho, tá? Aqui eu falo do último dividendo da Semin 3, então demorou um tempinho mais, maior, tá, para esse pagamento ocorrer devido ali à questão do fluxo de caixa no curto prazo. Na minha visão, deve ter um próximo anúncio agora nesse mês de outubro ou também na data de divulgação dos resultados. Pode acontecer com a Semin também, de passar a divulgação dos resultados, não anunciar dividendo e depois ali de um tempo anunciar dividendo. Então é importante o investidor estar de olho nisso, tá? Até porque acredito que o dividendo por ação, olhando aqui a média, né, não ficará tão abaixo da média dos últimos anos assim, por mais que o lucro por ação ficará abaixo da média. Por quê? A política de dividendos da Semin 3 é essa,
é uma das únicas ali empresas do grupo CSN, né, que tem uma posição forte em caixa. As outras empresas estão endividadas. É importante o investidor lembrar disso, com o ciclo de commodities em baixa, tá? No caso aqui da CSNA siderúrgica. Então aqui você vê, no ano passado 0,74, 2023 também bem próximo disso, né, zero ali, 0,60, 0,70 também, tá? No ano de 2022 esse valor, esse volume já é mais alto. Agora para esse ano eu acredito que deve ficar também, bem próximo disso, tá? Aí com um anúncio aí na casa entre 0,20, 0,25 também de novo, pensando na reta final do ano. Mudando aqui de opinião, tá, de assunto aliás, ouro, né, ouro alta forte no ano. A questão aí que nós tivemos hoje, né, foi uma possível paralisação, no sistema público, né, parcial aí do governo americano, e isso também fez um pouco de preço lá fora. Há uma perspectiva do corte de juros pelo Fed, né, que é o Banco Central americano, então, apostas, tá, acreditam que o próximo anúncio da taxa de juros será uma queda aí de 0,25 pontos, né, uma derrubada nessa taxa de juros, enquanto que aqui no Brasil nós tivemos também uma questão, né, que hoje uma menor geração de emprego, em tese, né, olhando como cidadão, isso poderia ser negativo, só que olhando na ótica econômica, alguns economistas acreditam que isso pode ser um alívio para a inflação e depois, posterior, cortes de juros. Nós vamos acompanhando, até porque nós sabemos que Banco Central dificilmente irá baixar a taxa de juros tão rápido, né? Tem projeções lá para 12,5% para o ano de 2026, só que é importante o investidor ter em mente que não é assim que a banda irá tocar, uma vez que o ano que vem é ano, né, eleitoral, né, você terá aí fortes gastos do governo utilizando a máquina ali a seu favor, tá? Então temos que ser pragmático nesse sentido. Sobre a Petrobras, 31,81, 1,36 de queda. Na sexta-feira, se eu não me engano, o BTG dava recomendação com dividendos. Hoje o Siri ele já baixou o preço-alvo, tá? Fiquem de olho na questão da Braskem, tá? Não é que, eu vou comprar Braskem, não. Mas se você tem Petrobras, é bom acompanhar, porque a Petrobras é um dos maiores acionistas da Braskem, tá? Para quem viu o último caso aí da Cosan, tá? O BTG, né, ali, dando vai dar uma diluição de graça para os acionistas, né, logo de cara. Você tem uma diluição que, parcialmente, ela é muito ruim, na minha visão, no curto prazo, para os minoritários, tá? Então, isso pode se repetir em outras empresas. Aqui o caso da Braskem, uma possível diluição, para quem não sabe o que é diluição, é o investidor que tem um percentual hoje de posição acionária, como a empresa está dando prejuízo, acabou o fluxo de caixa, não tem mais como ali, buscar, né, endividamento no mercado de capitais ou, até mesmo com bancos, a única solução é chama os acionistas e propõe uma oferta de ações, tá, para não perder a posição em percentual e, você faz ali a recomposição do caixa da empresa, tá. Nesse caso aqui ele é muito negativo, porque a Braskem, ela fez atuou, né, aí de uma forma muito ruim, tá, na minha visão, olhando para trás agora, né, porque no momento de virada das commodities e também na virada do mercado de atuação dela, ela decidiu precificar os produtos para baixo para continuar atendendo o mercado em si, né, e também aumentar o seu market share. Foi isso que aconteceu com a Braskem, mesmo num momento difícil, né, mesmo no momento, em que os concorrentes iam até para outra estratégia, tá. Então, isso pode pesar na Petrobras, que poderá utilizar a caixa aí para ter aí que financiar, né, entrar financiar esse capital da Braskem. Vamos acompanhando de perto, nós sabemos que isso pode também ser discutido ali com alguns cargos, tá? É importante o investidor ficar de olho nisso. No mais, pessoal, o vídeo não representa uma recomendação da compra ou da venda de ativos. Se você gostou, inscreva-se, sugiro também que compartilhe e também aqui coloque o seu comentário, discordando, concordando, dando a sua visão do que você tem aportado. Tem ISA Brasil, né, aproveitou essa alta recente, aí, e também, né, irá receber, mesmo que pequenos dividendos, mas irá receber, está também esperando novos dividendos? Coloque aqui nos comentários, assim, né, nós crescemos como investidores. Bons apostas a todos e até o próximo. Valeu!